Você já entregou o controle da sua vida para Deus? Eu entreguei, mas no meio do caminho eu acabei tomando esse controle de volta, sem nem mesmo perceber. E esse vídeo é um alerta e ao mesmo tempo um chamado para que você também deixe o controle nas mãos de Deus. Sejam muito bem-vindos ao Efeito Formiga. E hoje eu vou compartilhar com vocês o dia em que eu descobri que o controle já não estava mais nas mãos de Deus. Em 2018, eu saí do trabalho e resolvi empreender, criar algo que me desse uma estabilidade financeira, e meu sonho sempre foi ser mãe. Então eu pensei que se eu tivesse estabilidade financeira, eu também poderia ter mais tempo com meu filho, sem ter que deixar ele na casa de avós, creche, enfim. Então eu entendi que a única forma que eu poderia ter mais tempo com os meus filhos seria saindo daquele trabalho. Foi exatamente o que eu fiz. Em 2018, eu me casei e me apaixonei pela área cerimonial. Eu saí do meu trabalho e falei: Senhor, toma o controle, abençoa, que dê certo, para eu não retornar para o CLT. Que o meu desejo não era ter que retornar para a CLT. Porém, em 2019, a pandemia veio. Eu falei: e agora? Provavelmente, quando a pandemia terminar, eu vou ter que retornar para a CLT. Até então, a minha vida ainda estava nas mãos de Deus. Mas nesse processo de pandemia, eu precisava ganhar dinheiro. Então, eu investi em outras coisas. Abri uma loja no Shopee, abri um ateliê em casa de costura. Eu comecei a trabalhar com crochê. Só que era algo que às vezes pingava e às vezes não pingava. Eu precisava daquele dinheiro todo mês. Fui trabalhar com day trade, mas nada deu certo. A pandemia acabou e eu continuei tentando investir em algo. As coisas fluíam por um tempo, entende? Tipo 2, 3 meses, alguma coisa dava certo. Mas depois começava a desandar. Não entrava nada, eu não tinha clientes. E aí veio a frustração, porque eu era muito esforçada, eu me planejava, eu me organizava, mas as coisas não iam para frente. Eu fazia tudo aquilo que eu acreditava que, se eu fizesse, ia me tirar daquele círculo vicioso, sabe? Até que chegou num ponto que eu estava exausta, fisicamente e psicologicamente. Eu já não tinha sonhos e nem um pouco de energia para correr atrás de nenhum sonho. Eu realmente tinha desistido. Eu saía da cama e ia para o sofá. Saía do sofá e ia para a cama. Não tinha vontade de mais nada. Aí um dia, em um momento de oração, eu comecei a questionar Deus. Que eu havia entregado tudo nas mãos dele, mas nada estava dando certo. Que eu já tinha tentado várias coisas, pulado de galho em galho, mas nada ia para frente. E foi nessa oração, honesta, sincera, o Espírito Santo falou comigo. E aí ele me disse o seguinte: quando foi que você me perguntou se esse era os meus planos para você? Todas as suas orações são: Deus, abençoa os meus projetos, Deus, abençoa esse negócio, faz dar certo. E aí a ficha caiu. O Espírito Santo me fez retornar. Ele me trouxe todas essas memórias de orações. Naquele momento eu entendi, eu percebi que a minha vida, todas as minhas orações eram daquela forma. Eu ficava de galho em galho porque eu precisava do dinheiro. Então aquilo não dava certo, eu parti para outra coisa. Aquilo não trazia o resultado que eu precisava, então eu parti para outra coisa. Eu estava no banco do motorista, mantendo a direção da minha vida na minha mão e terceirizando as minhas decisões. Ou seja, eu só colocava Deus para abençoar. Eu quero trazer para vocês um versículo. Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, os planos de Deus são bons. Você deve estar se perguntando: então é errado nós fazermos planos?
E lá em Provérbios 16:9 diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você pode fazer planos, mas você precisa ouvir a Deus. E às vezes isso realmente acontece. A gente coloca o controle nas mãos de Deus, mas as coisas não fluem, porque tudo tem o tempo do Senhor. E aí a gente começa a sair do propósito. E aí eu separei aqui algumas coisas que nós precisamos fazer quando o controle está nas mãos do Senhor. Estar vivendo no controle de Deus é estar disposto a mudar a direção. É permanecer focado na direção, mesmo que o mundo te mostre um atalho, mesmo que o mundo te mostre uma direção talvez mais benéfica aos seus olhos. É parar de questionar Deus e confiar, mesmo que você não esteja vendo a linha de chegada. É quando algo não sai conforme planejado e isso não tira sua paz. Lá em Filipenses 4, 6, 7 diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mesmo que você não esteja vendo nada mudar, Deus te deu uma direção, Deus te deu um propósito, Deus te deu um chamado. E ele vai se cumprir na sua vida. Então, quando o controle está nas mãos de Deus, você sente paz. Tá, e como entregar o controle para Deus? O ano está acabando e muitas pessoas vão se planejar para o ano de 2026. Faça os seus planos, seus projetos e apresente uma oração para o Senhor. Peça para Ele para que Ele te dê sabedoria, para que Ele desperte os desejos dele no seu coração. E que nesse processo, que se há algo ali nos seus planos que não são dele para você, que Ele venha mudar a rota. E que você esteja sensível para entender. Sensível para ouvir a voz dele. Talvez Deus já tinha falado comigo antes, mas eu não estava disponível para ouvir, ou sensível para ouvir. Talvez a ficha teria caído mais rápido, mas eu precisei percorrer um longo caminho até chegar naquela oração. Depois de apresentar os seus planos de 2026 para Deus, fique em silêncio. Aprenda a ouvir. Deus fala de várias formas. Deus fala em sonhos, Deus usa pessoas, Deus fecha portas, Deus fala através da palavra e a gente precisa estar sensível e atenta. Depois dessa oração, eu entendi que eu estava caminhando errado, eu pedi perdão para Deus e eu devolvi o controle de volta para Ele. E aí eu fiquei mais de um ano em oração, para que Deus me desse algo que ardesse o meu coração. Eu queria trabalhar com algo que ardesse o meu coração, que eu me sentisse bem, que eu me sentisse feliz de trabalhar todo dia. Então eu demorei mais de um ano para que Deus falasse comigo. Entenda que Deus vai responder na hora dele e no tempo dele. O passo 2 é solte as necessidades. Como eu disse naquela época, o dinheiro estava falando muito alto. Né? Eu precisava do dinheiro e eu não queria ir para a CLT. Solte o controle, porque mesmo que você se planeje, mesmo que você faça várias coisas, elas podem dar errado. Solte a necessidade de aprovação. Talvez Deus vai te dar uma direção que nem todo mundo vai te apoiar. Você precisa ser aprovado por Deus e não por outras pessoas. Solte a necessidade do dinheiro. Talvez Deus vai te colocar em algo que você não vai ter recursos financeiros no início, mas Deus há de prover. Solte a necessidade da perfeição, porque se você for focar na perfeição, querer que seja tudo perfeito, você não sai do lugar. Deus nos chama para caminhar em fé, pela fé, e não por vista. Então, entregar o controle nas mãos de Deus é isso.
Você não sabe o que vai vir pela frente. Cada dia, cada passo é um passo de fé. Passo 3 é confie no Senhor. E aí, confiar no Senhor não é ficar parado, é se mover. É caminhar em direção àquilo que Ele te mostrou. Talvez Ele não tenha te mostrado nada ainda. Talvez você já entregou o controle, mas não vê nada. Deus não te mostrou nada. Continue caminhando. Continue buscando. Continue sensível à voz de Deus. É confiar no tempo dele. No tempo para Ele falar e no tempo para Ele fazer. A colheita pode demorar. Lá em Isaías 40:31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu não sei como você tem vivido a sua vida hoje, assim como eu, talvez você já tenha entregado o controle nas mãos de Deus, mas sem perceber você tomou de volta. Ou talvez você ainda não entregou o controle nas mãos dele. Então, eu te convido a parar, olhar a sua vida hoje, observe a forma como você tem orado, observe se você está disposto a mudar a direção. E se você tomou o controle das mãos de Deus, não se condene, não se julgue, apenas entregue de mão. Viver sob a direção de Deus é uma escolha diária. Em meio às lutas, você tem que decidir manter o controle nas mãos de Deus. Se você nunca entregou o controle nas mãos de Deus, talvez este seja o momento. Talvez seja o momento de você sair da esteira. A gente, quando faz esteira, a gente caminha, corre sempre ali no mesmo lugar. Talvez a sua vida não está andando. Você se esforça, você se empenha, você se planeja, se organiza, faz planos, sonha, mas não sai do lugar. Eu espero que essa palavra tenha falado com você e talvez tenha te despertado para algo que você ainda não tinha parado para analisar. Quero que você comente se você vai dar o passo de entregar o controle nas mãos de Deus hoje. Então deixe aqui nos comentários o seu relato, a sua história e a sua posição depois desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dá o seu like, compartilha com um amigo e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Que Deus te abençoe e lembre-se, os planos de Deus são melhores do que os nossos. Um beijo e até o próximo vídeo.